Então, eu estou fazendo esse vídeo só mais para poder explicar um pouco de como eu vou desenvolver o desafio, né, proposto aí para desenvolvedor front-end, né, da Concrete Solutions eu vou explicar um pouco qual é a minha metodologia, o serviço que eu vou usar e os critérios que eu estou seguindo, né. É só mais uma explanação assim de como eu vou desenvolver, né, o desafio. O desafio é você consultar, fazer uma aplicação client-side para poder consultar a API do Dribble, né? É, Dribble, não sei muito bem como fala, né? A partir do momento que você entra na aplicação, ele já vai exibir uma lista das principais shots, né? As principais imagens, ou principais, desculpa, as mais populares, né? E a partir do momento que você clica em um, ele já vai para o segundo estado, que é exibir mais informações a respeito dessa imagem, né? O autor, a descrição mais detalhada, o próprio avatar do autor, né? Então, além disso, descrito uma série de restrições, né? Alguns requisitos que precisam ser seguidos, questão da resolução, você tem que usar um framework mais moderno, né? Eu vou usar o Angular 2 e com isso eu vou explicar como vai ser minha abordagem, como eu estou usando ele para fazer essa aplicação, né? Aqui também ele fala que você tem que seguir as boas práticas, né? Você tem que fazer os testes, no caso, por exemplo, Jasmine, né? Que é um framework para fazer teste unitário. Você tem usar tipo um servidor de integração contínua, né? No caso ele fala o Travis aqui. Depois ele fala que você tem que publicar no GitHub e disponibilizar o URL, pode ser num serviço do Plunk ou algum outro para que possa ver ele rodando, né? Eu vou rodar tudo no GitHub, né? E aí ao final depois eu mostro como ficou, né? Explicando um pouco da API dele, se você for ver aqui, é uma API RESTful, né? Você tem o link, você faz o get dos shots, né? Ele já te retorna os principais imagens do serviço deles e tem bastante informações, né, dessas imagens. Só que a gente não vai precisar tudo, né? Como a gente pode perceber aqui, é só uma imagem, né? O nome da imagem, a quantidade de visualização. Depois, quando entra no modo detalhado, aí sim você tem o nome do autor, o avatar e uma descrição do que é a imagem. Então, assim, apesar dela ser bem rica e fornecer bastante informações, a gente não vai usar tudo. O que a gente vai precisar é mais a imagem, a descrição, o título, o ID, visualizações e os dados do usuário, né? O nome do usuário e o avatar dele, o URL do avatar. Então, como eu disse anteriormente, eu vou usar o Angular. Então, o que eu fiz? Eu já usei o Angular Clean, né, que é o linha de comando do Angular, que ele já gera um projeto inicial básico aqui para poder você ter um ponto de partida, né, do seu projeto. O que eu fiz até o momento foi só configurar os outros arquivos para poder ter o serviço de integração, você poder rodar os testes no Travis, você poder rodar os outros serviços. Aqui explicando melhor o que eu vou usar aqui. Então eu criei o projeto no GitHub, né? CS Dribble Shots e já fiz a criação de vários outros projetos nos outros serviços, né? No Travis para poder fazer a integração contínua. Você estou rodando também o app Viewer, Voyeur, não sei como é que fala, para poder rodar no ambiente Windows, né? Eu associei
o Travis para poder fazer os testes no Sauce Labs, né, que ele te fornece uma série de navegadores e ambientes operacionais diferentes, né, para poder você rodar seus testes com vários ambientes diferentes. Além disso, eu já fiz alguns outros contas aqui para pro projeto, né? Por exemplo, o Coverall, que ele vai te dar a resposta dos seus informações sobre seus cobertura dos seus testes, né? Se estão bons, se está deficiente. Você tem o GNAS, né? Que também te dá informações para saber se os seus requisitos, né? Se seus modos, né, estão desatualizados, se está vulnerável a alguma coisa. Então ele já é um serviço que já fica associado para te dando uma resposta, né? Tem também o Codacity, né? Codacity, que ele vai também rodar para saber a complexidade do seu código, te dar informações a respeito estatísticas, né, do seu código, possíveis vulnerabilidades, as vamos dizer assim, a grandiosidade, né, do código, se ele é mais fácil de manter, de poder testar, né? Então ele te dá um outro serviço também. E então assim, o que eu fiz foi criar o projeto e já associar as diversas contas, né? E já configurei os arquivos, né? O principal é o do Travis mesmo, que ele vai gerar e vai instalar o ambiente que ele precisa, vai instalar o Node, todos os modos que forem precisos e já vai instalar o Google Chrome para poder rodar os testes no ambiente dele, porque o Travis ele roda no Linux, né? Então eu vou, por isso que eu estou usando também o outro serviço do AppViewWare para poder rodar no Windows. Então os dois são o VMware, na verdade, é só mais para lançar, né, o Internet Explorer, rodar os testes em cima dele. E o Travis é o que é o principal, que ele vai rodar, além dos testes unitários e os testes end-to-end, né, para poder, além disso, ele vai rodar, fazer uma série de outros negócios, né, mandar as informações de cobertura para o coverall, que ele vai te dar, como eu falei, ele te dá fala como é que está a cobertura dos testes, né? E roda tanto o teste unitário, né, quanto os testes end-to-end e no final ele faz o build do projeto em modo de produção e já hospeda no próprio GitHub, né? O GitHub tem um serviço de páginas, né, de projetos, onde é possível você rodar a aplicação, né, no caso, como ela é client-side, né, client-side, você não precisa de ter uma hospedagem muito elaborada em um outro serviço. No próprio GitHub ele já te oferece isso. Então o Travis vai fazer todo esse processo, né? Além dos testes, ele já vai dar, vai fazer as outras configurações e publicar. Então, os outros dois arquivos principais são o Karma.js e o Protector, né, até o momento, que é o Karma é para poder rodar os testes unitários. O que eu fiz nele foi só a configuração para poder rodar no ambiente Travis, né, porque ele vai rodar tanto na sua máquina quanto como depois quando você for subir lá pro Travis, né, para ele poder rodar. Então ele tem que saber algumas informações do ambiente para poder rodar certinho os testes lá. Então eu associei, fiz umas modificações para poder rodar lá. E o Protector ele roda os testes end-to-end, né? Os testes que são como se fosse um usuário usando mesmo, né? Como que a página vai ser exibida, né? Se tem determinada propriedade, então são os testes mais, vamos dizer assim, um teste mais visual, né? Um teste mais de propriedade, não de um teste
de usabilidade, né, da página, da aplicação, né, para saber se está estava falando do Protector, né, que ele vai rodar os testes end-to-end, né, para você navegar para uma determinada página, você quer que exiba determinados ambientes naquele determinado componentes naquele determinado estado, né? Então, assim, ele não o Karma, na verdade, vai rodar os testes unitários, né? Então, você vai testar as funções do seu a sua API pública, né? Dos componentes, né? Todas as funções públicas de cada um dos seus componentes. Já o Protector é para rodar esses testes end-to-end, né? Que eu expliquei. Então eu configurei os dois para poder rodar também lá no Travis, né? E com isso, a partir de agora, vou começar a codificar, né? Então, assim, como eu falei aqui, por exemplo, você já deixa rodando o teste, né? Que ele já vai, à medida que você for fazendo os testes, ele vai te dando o verde ou o vermelho, né? Se está passando ou não. Então, a metodologia TDD, né? Você já tá, ele já vai te falando os resultados dos seus testes aqui. E quando você tiver aí, sim, quando você roda o coisa, ele já roda o Jasmine, né? Para te dar rodar os testes e te dar os relatórios, saber qual que passou ou não e qual que deu problema. E o outro é quando você fizer chegou a um determinado estado que você quer rodar um teste end-to-end, né, de uma determinada estado, alguma uma página, né, alguma mudança, né, de um componente para o outro, né, testar um formulário, enfim. Aí você roda o teste end-to-end. No caso aqui, deixa eu rodar de novo. Aí o que ele faz? Ele abre, no caso como eu estou no meu computador, né, ele abre o Chrome, executa o teste e te dá a resposta para saber se passou ou não, né? Então ó, ele tá compilando, né, o projeto, otimizando, ele está abrindo o Chrome, abriu, executou o que precisava e fechou. E aí ele está falando, ó, o seu teste passou com sucesso, tá verde aqui. Então é isso. A partir de agora eu vou executar os testes, vou criando os testes e à medida que eu vou precisar de um novo componente, uma nova funcionalidade, eu vou rodando, vou vendo o resultado dos testes unitários aqui. E quando precisar fazer um teste end-to-end, eu crio na própria. Tem uma pasta específica, né, onde você pode rodar seus testes, né? Testar cada componente. Aqui, como eu falei, ele gera um projeto inicial bem básico, só com o módulo principal e o seu componente principal, né? Você, a partir do momento que ele abriu, carregar aqui, ele vai carregar a sua página principal. Sua página principal vai ter a execução do seu main, né? E a partir daqui ele vai carregar o seu módulo. Seu módulo principal carrega, né, aqui está o módulo, e o seu módulo principal carrega o seu componente principal, que, que você definiu como sendo aqui o principal, né? Ele vai fazer o bootstrap dele. Então assim, quando precisar criar um serviço, criar um outro componente, a gente vai carregar no módulo. E a partir do momento que um componente for precisando do outro, a gente vai importando e vai fazendo o que for necessário, né? Assim, deixa eu só mostrar aqui. Então, qual é a minha ideia, né? Como é um desafio, né? Uma aplicação bem simples, você vai ter seu módulo principal que vai carregar seu componente principal. O seu componente vai ter a marcação do seu router, né? O router vai ser que vai determinar se é para quando a pessoa acessar que ele vai para a página principal ou vai para algum outro
local da aplicação, né? Então, como eu havia dito, como não tem muito estados diferentes, né? Você só tem uma listagem, clicou, ele vai para o detalhado, clicou, ele volta para a listagem. Então, o seu router vai instanciar os dois, um ou outro componente, né? A listagem e um componente de detalhe. Quando a listagem for instanciada, ele vai fazer uso de um service, né, para poder consultar a API externa do Dribble, né? Então, assim, quando for preciso a interação com, vamos dizer, com o mundo externo assim da aplicação, né, quando ele precisar de alguma informação, é sempre por meio do service, né? Você consulta a API, busca e ele te dá a resposta para você poder exibir no seu template, na sua marcação, para poder exibir os dados, né? Então, quando entrar na listagem principal, ele vai o componente shortlist vai fazer a chamada uma chamada ao service, o service vai consultar a API do Dribble, vai retornar e vai retornar um array das principais shots e o componente vai ser responsável por renderizar na página, né? Quando o usuário clicar que ele for para um segundo estado, ele for para o modo de detalhe, então o roteador vai ser responsável por instanciar o componente de detalhe. O detalhe vai consultar o service para poder consultar o shot, né, o ID passado aqui, né, ele vai estar lá na URL, já vai vir associado esse ID, né? Então, com isso ele faz a consulta a esse shot principal, né, que você tem como pegar só um, né? Você faz a consulta de um da imagem por um ID. Assim, então a minha abordagem é essa, você ter um roteador para controlar, né? Outras abordagens mais simples, né? Mais que você não tem essa mudança de URL, não tem essa mudança vamos dizer, de estado, né? Não de estado, de URL mesmo, né? Você não faz uso do roteador, seria você carregar toda a listagem, já com toda a informação que você precisa, e quando você clicar, ele simplesmente ou poderia exibir aqui embaixo, né? Deslizar um pouco, né? E exibir aqui, ou carregar como se fosse um modal, né, um modal, um pop-up, né, um modo que permaneça pop-up não, desculpa, um modal mesmo, mas visualização que permaneça ainda na listagem, né, que ele não faça essa mudança de URL de uma para outra. Então, permanecendo na mesma página, você tem possibilidade de você fazer coisas mais elaboradas, por exemplo, um scroll infinito, né, igual tem no Facebook, né, esses esquema de mural, né, onde você vai descendo e a partir do momento que chegar a determinado ponto, né, ele carrega mais, né, pega mais 100, pega os próximos 100, então ele vai sempre exibindo. Então é uma forma de você se manter na mesma página, você consegue ver essas outras informações aqui e você não tem essa mudança, né, de estado. Mas eu vou seguir essa abordagem de mudar de um estado para outro para poder fazer uso melhor do roteador e com isso ter um caminho na URL mais específico, né, vamos dizer assim, mais fácil de compartilhar, né, de encontrar, né. Assim, uma outra questão que eu ia te falar é que você a gente não, como eu disse, né, a gente não tem por que trazer tudo isso para a memória, todas essas informações. Então o modelo vai ter pouca informação que ele realmente precisa. E aqui, se você reparar,
a imagem ele tem três formas, né? Um, a imagem tem três resoluções, né? Você tem o High Definition, né? O DPI, e você tem a normal e a teaser, né? Pelo que eu pude consultar e verificar, a teaser é justamente para você exibir ela de baixa qualidade, né? Então você poder exibir ela mais rápido, né? Fazer o carregamento mais leve da sua aplicação, né? E o normal, até onde eu entendi, ela sempre vai existir, né? Essa imagem sempre vai existir. O que não vai existir, às vezes, é a imagem em alta definição. Então, assim, pelo que deu para entender, se a pessoa subir uma imagem, sobe uma imagem de alta definição, ele vai existir. Se não, ele vai carregar sempre vai ter a imagem normal e com essa imagem normal ele gera essa de baixa qualidade que seria esse teaser, né? Você, então eu acredito que essas duas imagens você sempre tem, mas a de alta definição não. Então eu tenho que tratar isso, né? A minha ideia é como eu vou carregar uma lista grande, né? Minha ideia principal é carregar as teasers delas, né? Porque vai ser com uma série de uma ao lado da outra, né? Então você vão estar em baixa as dimensões dela vão ser pequenas, né? Assim, comparado com a original. Então você é um modo de carregar mais rápido sua aplicação. Quando a pessoa entrar no modo detalhado, aí sim eu carrego, se ela tiver de alta definição, né, eu exibo ela, ou então eu exibo a normal mesmo, né? E é isso. Então a dinâmica vai ser essa. Assim, uma coisa que eu pensei é o seguinte: como no começo é uma listagem e você não precisa dessas informações, né, esses três, então apesar de eu criar o model, né, eu tenho o model shot, né, para armazenar essas informações, eu não vou trazer todas de uma vez, né? Então, assim, quando ele carregar, ele só vai ter uma, duas, três informações, basicamente, né? O caminho da imagem, o título da imagem e a quantidade de visualizações. Quando ele entrar no modo detalhado, aí sim eu carrego mais as outras três. Então, até assim, pensando mais em otimização, né, que dá para entender se a gente carregar poucas informações, a gente vai estar com a memória mais leve, né, e poder exibir também com a imagem mais de baixa resolução, né, então a gente tem um carregamento mais rápido dessa página inicial, né, da aplicação. Né. Então minha ideia é essa a forma de desenvolver e era mais para discutir mesmo algumas técnicas, algum serviço que eu estou usando aqui, certo? Então depois que eu terminar, fizer o build da aplicação, aí eu mostro ela rodando no site, no GitHub, e aí se der eu mostro também como o, o Travis já faz toda os testes, né, para fazer a integração contínua, né, e fazer o delivery contínuo também, né? Ele já automaticamente já atualiza a página do GitHub, né? Então, eu acho que seria isso por enquanto, né? Depois eu volto para mostrar como ficou e como desenrolou, né? Falou. Só mostrar o código rapidinho da aplicação, né? E explicar como é que funciona cada um dos componentes, né? Então, como foi dito anteriormente, eu criei um projeto simples, né, pelo Angular CLI, e aqui sim eu comecei a codificar. Então a gente tem um módulo principal onde ele faz a importação e as declarações necessárias, né?
E o principal é que ele faz o bootstrap do app component, né, que vai ser o nosso componente principal. Esse componente principal ele não tem nada nele, né, ele só vai servir o template dele para poder exibir o resultado do roteamento. O que é isso? O aplicativo tem um roteamento principal, né? Esse módulo aqui, onde ele tem mapeado como que vai se comportar de acordo com a chegada na URL. Se ela não vier sem nada, então eu vou mandar, vou delegar para o shortlist component, ele vai ser instanciado, né? Se por acaso ele chegar nesse formato, shots e um número, né, um ID, vai ser o short component que vai ser responsável, vai ser inicializado, né? Então é a listagem e o detalhe, né? Então, se a gente pegar aqui eu separei as pastas, né, de listagem e short. Cada um dessa pasta tem o componente, os testes, né, a bateria de testes em cima dele, os testes unitários, né, template e o CSS específico dele. Então fica bem separadinho cada um deles, né, fica fácil de manter. Além disso, eu tenho uma pasta shared aqui compartilhada, né, para onde vai ser usado tanto no short quanto no shortlist. Eu tenho o modo aqui. Como eu falei, a API do Dribble ela é muito grande, ou melhor, ela me retorna muita informação, né? E a gente não vai precisar disso tudo. A gente só vai precisar de poucas coisas serem exibidas. Então eu criei um shot com as propriedades mais simples aqui, né? O título, descrição, imagem, avatar, etc. E esse modo vai ser usado nos dois, né? Nos dois componentes. Ah, falando um pouco da listagem, a listagem ele tem internamente ele tem um array de shots e uma mensagem de erro. Ele necessita do service, de um shot service, que é isso aqui. E durante o processo de inicialização, né, ele implementa o evento onInit, né? O que isso quer dizer? Que durante ele é um life cycle hook do componente, né? Ele pega um gancho durante o processo de inicialização do componente e essa função é executada. Traduzindo, ele é um ouvinte para a função de inicialização. Então, durante a inicialização dele, vai fazer a chamada para essa função getShots e o getShots é que vai no caso chamar o, o service, a função getShots do service, né? Mostrando assim que ele retorna, como ele retorna observável, então eu vou me inscrever para poder ouvir, né, o resultado dele e ele vai retornar uma listagem dos shots ou vai retornar uma mensagem de erro. Então vamos observar esse service. Então o service como eu havia dito, né, a comunicação da aplicação com o mundo externo, na busca dos dados, né, é sempre feita por meio do service. E aqui então no caso o service ele usa o método get do HTTP, né, para fazer a consulta, né, o servidor a API do Dribble é RESTful, né, então ele pega por meio da consulta get, ele passa a URL, né, no caso aqui seria o shots, né, eu estou mandando buscar 100 por página, né, só para poder exibir uma quantidade maior. E as consultas à API tem que ser autorizada, né? Então eu já fui no serviço do Dribble, criei um aplicativo lá falando que eu iria usar e ele me retorna o token. Então com esse token eu consigo fazer consultas autorizadas, passando a autorização pelo cabeçalho, né?
Então, a partir do momento que ele consulta, né, ele tem a resposta, eu faço o mapeamento para poder executar a função de extração dos dados, né, dessa lista. Essa função está aqui embaixo. Então ela é uma função privada, né, recebe a resposta é, ele pega a resposta e transforma no formato JSON e faz o mapeamento para poder executar sobre é, cada um do array, né, ele vai receber o corpo, né, o body do, dessa resposta, vai criar um shot, um modelo, né, e vai fazer a extração só dos dados que for preciso. Como eu havia dito, na listagem só tem o título, a imagem, o contador de visualizações, né, e o ID que a gente vai precisar para poder enviar para a próxima página quando o usuário clicar. Assim, o componente, durante a inicialização, ele faz a chamada, retorna, e aqui ele armazena internamente os shots, né, o array de imagens. Durante aqui a marcação, né, durante a formação no template dele, né, durante a renderização, ele vai fazer um for para cada elemento desses shots e vai formar um card, né? Aqui, só explicando melhor, né? Eu botei ele, eu estou usando o Material Design Lite, né? É um estilo bem conhecido, né? Bem divulgado pelo pessoal de design do Google, né? Bem trabalhado. E eu estou criando um grid, onde dentro desse grid eu tenho as células, né? Que ocupa, no caso, 12 por 3, né? Ocupa 4 colunas. Então, melhor, desculpa, ocupa 3 colunas, exibe 4 ah, em 4 colunas. E para cada um desses eu estou criando um card, onde esse card ele vai estar no formato que foi proposto aqui, né? Uma imagem, o título, a quantidade de visualização, o ícone em cima de uma div, né? Então, ela é meio semi-transparente, né? Então eu sou obrigado a usar ela como uma imagem de background, né? O que isso quer dizer? Para poder botar um sobreposto ao outro, né? Eu tive que usar ele como o estilo de background image, né? Com isso ele vai passar o shot para a função getImage do componente, a função está aqui embaixo, e ele recebe o shot e retorna um URL já, vamos dizer assim, confiável, né? Utiliza o componente sanitize para poder dizer que esse esse URL, esse caminho da imagem é seguro, então não tem nenhum lançamento de erro ou warning, né? Um aviso falando que pode ser inseguro. Então eu estou confiando que a imagem vai vir segura aqui. Aí com isso eu consigo desenhar ela com background. Na sequência eu faço eu desenho o título, né, dele como se fosse um botão, né, meio transparente, e depois eu mando exibir a quantidade de visualizações. Eu mando exibir o ícone, né, e a quantidade de visualizações. Quando o usuário clicar no título, que eu defini o título como sendo a âncora, né? Poderia ser no card inteiro, mas eu deixei só na âncora mesmo. Então, quando ele clicar aqui, eu já estou definindo uma diretiva, né, para ele poder navegar para essa URL, barra shots, barra seria o dois pontos ID, né, que ele vai falar para navegar para o shot específico que eu estou passando a estar recebendo durante esse for, né.
Com isso ele consegue fazer o grid, né, fazer a listagem dos componentes. Ele vai estar assim, né, aqui já ó, durante o carregamento, como a URL não tem nada, ele vai fazer a listagem, né? E aqui ele está exibindo, né, todas as imagens no formato que foi proposto aqui. Se eu entrar em um, repara que agora eu estou carregando uma imagem em alta definição, né? É, porque eu estou na página de detalhe agora. Ele vai, eu mandei exibir a imagem de alta definição. Além disso, estou exibindo o avatar, o nome do coisa e o texto, né? A descrição. Repare que essa descrição ela é em formato HTML, né? Por isso que ela não é um texto puro. Por isso que eu tenho que usar outra função para poder falar que esse texto é um HTML confiável. Vou mostrar aqui. Bom, aqui ele foi a mudança de estado, né? Então aqui a gente pode ver que ele está no formato proposto. Eu criei um 320 por 480. Eu criei uma view aqui, né? Um layout para este. Eu posso entrar nele, ele vai exibir. Posso rotacionar aqui, ele vai continuar exibindo. Aqui eu só coloquei esse botão de back, né, para ficar mais claro saber para onde vai voltar, mas não faz diferença, né? Poderia ser, como eu falei, no card inteiro, né? Entrou, carrega uma imagem maior. Se a gente vê, ele tem uma alta qualidade, né? Então, quando ele está no formato, algumas imagens são animadas, né? Quando ele está nesse formato, a gente então faz o uso do roteador, né? Ele vai ser responsável por instanciar então agora o detalhe, né? Só o shot. Esse componente ele tem basicamente a mesma coisa, né? Da listagem, mas aqui durante a inicialização dele ele precisa saber qual é a ID que está vindo, né, no parâmetro. Então eu estou usando, ele precisa ter um Activate Root, né, como para ele ser injetável durante a construção dele. Então ele pega esse parâmetro e eu consigo obter o ID. Com esse ID eu uso o service, né, para poder pegar esse getShot, né, esse componente único. Então seria essa função aqui. E aqui a mesma forma ele vai consultar a API do Dribble, passando autorizado, só que agora ele está passando o shot e o ID. Com isso ele vai retornar, né, vai fazer a extração de um dado. Né. Aqui a gente tem uma quantidade de informação maior. Né. Repare que aqui eu estou trazendo a imagem em alta definição, se ela não existir eu trago a normal. Diferente da anteriormente que eu trazia a teaser, né, que é uma imagem mais de baixa resolução, ou então eu trazia a normal. E aqui eu retornava um array, né, aqui eu estou retornando um model só. Né. Ele recebe a resposta, pega o formato JSON da resposta, né, e para cada componente eu estou setando o meu model e estou retornando ele. Então, nesse retorno ele vai, ele é um observável, né? Então ele vai sobrescrever para poder ouvir a resposta. Então, se tiver o retorno, né? Se ele retornar um shot, né? Um objeto ok, né? Ele vai armazenar dentro do shot. Então, se na lista eu tinha um array de shots, aqui eu só vou ter um.
para poder ser renderizado, né? Se por acaso der erro, a função aqui, ele captura desde aqui de cima, né, o erro, eu trato desse erro, retorno como se fosse vamos considerar uma string só, né? Então, se por acaso der algum erro, ele já vai ter ele tem também uma string aqui dentro. O template dele, aqui, tanto que se por acaso existir a imagem que ele coisou, então eu estou mandando exibir essa mensagem, senão ele vai verificar se existe o shot. E aqui eu estou diferente do template da listagem, onde eu usava as classes MDL, né, do Material Design Lite. Aqui eu estou usando como se fosse já os componentes, né? O Material Design ele já é disponível, né, da coisa, e ele não precisa ficar fazendo as classes, ele é mais compacto, né? Então eu deixei assim para mostrar as duas possibilidades, né? Você continuar usando div ou então já usar ele como se fosse componente mesmo, né? Então ele tem mais simples, mais fácil até de debugar, né? E, e fica mais limpo, né, o seu template. Daqui a mesma coisa, quando ele entra para um detalhe, então ele vai receber o shot eu estou pegando a propriedade de image dele, estou pegando o avatar e estou fazendo a mesma coisa, né, botando como background. Ele tem um get avatar aqui que retorna um URL confiável, né? O nome do usuário, a descrição, e aqui eu estou botando assim, a descrição, como havia dito, ele também tem que ser um HTML, tem que ser, vamos dizer, passar a ser confiável, né? Porque ele não é um texto puro, né? Ele é um HTML, então tem link, pode ter alguma coisa nele. Então eu estou confiando que essa descrição vai ser, estou me assegurando dela, né? Por isso ele não vai emitir nenhum warning, nenhum mensagem de alerta, nenhum aviso, nem nada. E estou mandando exibir lá. E no final eu estou botando aquele botão, né? E estou mandando rotear para o vazio, né? Ele vai retornar para a página sem nada. Então, de novo, o roteador ele sabe qual componente é responsável por essa URL. Bom, cada um desses coisas ele tem seu CSS, né? Seu estilo, tem a especificação, né? A descrição dos testes. Eu rodo em cima de cada uma das funções, né, para poder saber se foi aceito ou não. E o service também tem sua especificação de teste unitário aqui. O service, no caso, eu acho que seria mais interessante porque, na verdade, a gente não testa sobre várias requisições para o serviço da API do Dribble, né? A gente faz, na verdade, um mock do serviço, né? Mock, stub, né? A gente simula essa chamada e retorna algumas informações, né? Padrões. Por exemplo, aqui eu estou fazendo um mock como se fosse um shot, né? Eu não preciso consultar essa eu não preciso consultar o serviço da API do Dribble. Então eu vou testando em cima desses dados fake, né, que eu criei. Bom, eu acho que é basicamente isso o projeto, né? Ele já está rodando local, né? E eu fiz o build, né, do projeto. Eu fiz o push para o GitHub. Bom, eu fiz o push para o GitHub e botei durante no, o arquivo do Travis, né, ele faz uma série de coisas, roda os testes e tudo mais, e no final ele publica na própria página do GitHub, né?
Então o teste foi aceito, né, passou aqui. Eu também estou usando o AppView aqui para poder executar no Windows. Aqui o Salsa Lab ele rodou alguns testes no ambiente deles com várias configurações diferentes, né? Vários navegador em ambiente diferente. No próprio arquivo do Travis ele manda as informações de cobertura para o Coverall, né, o outro serviço, fala se os testes estão cobrindo o que realmente seria um aceitável, assim, né? O serviço do Gymnasium, que seria para verificar como é que tá as suas dependências, se estão seguras, né? Saber como é que o seu projeto está mais ou menos. Por exemplo, aqui está falando que as dependências de tempo de desenvolvimento, né, tem algumas que pode ser atualizado. O serviço Codacity ele faz mais ou menos a verificação de segurança, o estilo de código, a cobertura, o estilo, né, a cobertura, performance. Então a gente dá mais serviços em cima, mais métricas em cima do seu código, né, saber se ele é seguro, se ele é suscetível a erros, né, ah, se ele é fácil de manter, né, qual é a complexidade dele, né. Ah, bom, aqui eu tinha explicado, né, como seria mais ou menos o serviço. Assim, e por último, tem um comando dentro do package JSON, né, que eu criei, que eu vou usar o módulo compodoc, né, que ele gera documentação da sua classe, né, dos seus componentes. Se a gente verificar aqui, tudo que é uma API pública, né, tudo que é um método público desse serviço, por exemplo, eu documentei em cima, falar o que retorna, né, para que serve. O componente, a mesma coisa, as três funções, né, a listagem também. JSDoc, né, a gente documenta cada uma para saber melhor depois o que cada uma faz e fica fácil de consultar, né. Então, quando eu executo aquele comando, ele gera uma pasta doc aqui. Deixa eu tentar abrir aqui. Bom, já está aberto. Então ele me dá um overview e os detalhes de como é que está se comportando, qual é a relação entre cada uma dos componentes, né, das classes e da sua aplicação. Por exemplo, a gente vê que a gente tem um service, tem um roteador principal. Eu estou usando o Material Design, né, para poder ter, como eu falei, aqueles cards, né, já os componentes, vários modos. E aqui eu tenho a listagem, o detalhe, né, o aplicativo principal. E aqui ele fala, ele me mostra, aqui ele mostra o detalhe, né, as declarações, cada uma das coisas, o módulo, né, meu módulo principal, meu componente principal, não tem muita coisa, né? Vamos pegar aqui o serviço. Por exemplo, o serviço, ele tá, aquela parte que eu documentei, né? Então tá aqui, tá fácil de saber o que ela faz, né? Retorna um objeto observável, retorna uma listagem dos shots mais populares. Ele fala o que é privado, o que é a propriedade interna, né? E ainda te dá o código aqui para ficar fácil de visualizar. Então, assim, ele dá bem simples assim, né, de para você poder consultar e poder saber a relação entre as classes, né, e poder documentar a sua API, né. Ele aqui também
depois você documenta, ele fica simples de você consultar. Por exemplo, eu estou aqui no Shot Component e eu quero saber o que a função getShot do meu service faz, né? Deixa eu ver aqui. No momento ele não está carregando, mas deixa eu ver se é algum outro. Aqui ele aparece como pop-up, né? Igual aparece nos outros, né? Ele não está carregando de nenhum, teria que dar uma reinicializada aqui. Bom, acho que seria isso, né? A documentação do projeto está toda no GitHub, né? Tem uma página de README aqui, falando como é que faz, inclusive se quiser consultar a documentação, né? E aqui ele já está rodando no próprio GitHub por essa URL. Então se eu entrar em algum, tá aqui, se voltar, tá rodando da mesma forma que está rodando localmente, né? E eu acho que é isso, né? Aqui sempre foi feito teste de end-to-end, não foram muitos, né? Mas foi mais para mostrar, né, como é que funciona. Teria que ter uma abordagem mais profunda dos testes de end-to-end, né, para a gente saber como se comporta o clicar, saber se a aplicação for mais elaborada, né, as mudanças de estado, saber preencher o componente, preencher as informações quando tem um formulário, saber qual é a reação do formulário. Então, esses testes ajudam a gente a lidar, saber como que a aplicação está lidando, está se desenrolando, né? Como que ela está se comportando baseado nas entradas que você definiu nos testes. E aqui os testes unitários estão sempre, toda vez ele fica rodando direto, né? Então toda vez que você faz um novo teste ou faz alguma mudança, ele vai te avisar aqui, inclusive com a resposta aqui no report do Jasmine, né? Que no caso ele está falando que passou todos os testes, né? Então, com isso você tem o seu teste, né? E depois que tiver tudo certo, você pode publicar ele, né? Você faz o commit no seu projeto e faz o push dele para o GitHub. Ao fazer o push, o, o Travis vai verificar que houve um novo push e vai fazer o build de todo o projeto. Aí nesse build ele vai rodar os testes, acessar o Source Lab para rodar em ambientes diferentes e no final ele vai mandar o teste de cobertura, né, para o Source Lab. E aqui antes ele fez ele rodou também o lint, né, para saber se tem algum erro de escrita, né, se está mal formatado o seu código, né. Aí no final ele publica, né, para o Google, para o seu GitHub page, né, na página do projeto. E com isso você consegue rodar ela aqui. Acho que seria isso, a visão mais geral assim do projeto, né. Tentei seguir bem o que foi dito aqui, né, o que foi especificado no desafio, né. E então meu projeto aqui tá publicado no GitHub, agora é consultar ele. Só que eu tive alguns problemas na hora da integração com o Source Labs, não foi nem por erro do teste, né?